Eu te chamei como valente, Gideão. Esta noite, os teus inimigos vão cair por terra. Pra ser Gideão na terra, tem que ser valente. No lagar malhando trigo, se cortando com a semente. Os medianitas cercaram Israel, mas hoje nesta noite eles vão ver o Deus do céu. Quebra esse vaso, coloca essa A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar maravilhoso aqui na presença do Senhor, neste altar, para trazer a grande mensagem do Senhor. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Irmão, abra comigo no livro de Juízes, do capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos para o versículo 7. Juízes, capítulo 6, do versículo 7. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém, irmão? Vamos orar a Deus, pedir sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, pedimos ao Senhor neste momento que haja sabedoria, meu Pai, em cada um de nós acerca da Tua palavra, meu Pai, e que esta mensagem, meu Deus, venha chegar aos nossos corações, para que haja, meu Deus, mais fé em nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, fala com o Teu povo, fala conosco, meu Pai, nos orienta, meu Deus, acerca da Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja a Tua voz, o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, bem forte para Jesus. Oh, aleluia. Pode se assentar. Para você entender, irmão, eu comecei a ler nesse versículo, porque veio uma grande reflexão sobre isso. Deus, antes de qualquer coisa que Ele for fazer na nossa vida, Ele manda uma palavra. Para mudar a história da tua vida, antes de tudo, Ele manda uma palavra. Se Ele quiser fazer qualquer coisa, seja com a nossa vida, com a nossa família, ou seja, com base até com uma nação inteira, Ele manda uma palavra. Esse pessoal aqui estava sendo escravizado, esse povo de Israel estava sendo escravizado por 7 anos nas mãos dos midianitas. Escravizado não, na realidade eles estavam sendo roubados por 7 anos, a ponto de empobrecer. E o que aconteceu? Esse povo clamou ao Senhor, depois de 7 anos de servidão, clamou ao Senhor, e Deus envia um profeta, como nós lemos. Ou seja, vocês ficaram na escravidão, vocês ficaram nessa servidão, porque vocês esqueceram do que foi feito lá atrás.
vocês esqueceram de mim, vocês me abandonaram, vocês deixaram de me glorificar para glorificar Baal, para seguir a Baal. Então essa já foi uma palavra de exortação para lembrar o povo o porquê que estão sofrendo, o porquê que estava passando pelaquela situação. E muitas das vezes isso está acontecendo até conosco, irmãos. Muitas das vezes a gente está sofrendo, está padecendo, mesmo dentro da igreja, mesmo pregando, mesmo louvando, mesmo fazendo qualquer coisa da igreja. Às vezes acontece isso daqui. Oh Deus, por que está acontecendo essas coisas comigo? Por que muda na vida do outro e na minha vida não muda? Aí chega Deus, Ele dá o quê? Uma palavra. Aí quando a pessoa vem na igreja, ela ouve uma palavra de exortação, ela ouve uma palavra também de ânimo, ela ouve uma palavra que aumenta mais a fé. Então Deus, Ele sempre dá um jeito e Ele dá uma palavra para a pessoa se despertar, para nós se despertar. Amém, irmãos? Amém. E esse povo estava sendo escravizado por esses midianitas. Cada vez que eles preparavam os seus alimentos, chegava, os midianitas destruíam tudo, absolutamente tudo. Tudo por quê? Porque estavam servindo a Baal. Eles tinham um poste ídolo, eles tinham um altar de Baal. E era o povo de Israel, um povo que conhece a palavra de Deus. Se entregaram à idolatria. Se nós for olhar lá atrás e mais para frente de Juízes, a gente vai ver que o povo de Israel oscilava por demais, vivia oscilando. Uma hora estava com Deus, uma hora estava com Baal, uma hora servia a Deus, uma hora servia a Baal, uma hora se prostrava a Deus, outra hora se prostrava para Baal. Então eles oscilavam demais. E no dia de hoje está a mesma coisa. O povo de Deus ultimamente está oscilando. Uma hora ele está cheio de fé, está indo para a batalha, outra hora ele recua, tem medo. Uma hora eu vou partir para cima, vou realizar meu sonho e eu vou. Quando ele dá os passos, ele auxilia. Aí ele volta, ele tem medo. Aí chega Deus e dá o quê? Uma palavra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Uma palavra. Então por isso, irmãos, que até antes de uma pregação, Deus dá uma palavra. E Ele dá essa palavra para nós essa noite. Você vai receber essa palavra. Amém, irmão? Amém. Você vai receber essa palavra em nome do Senhor Jesus. Por isso que o tema da mensagem, eu poderia escolher 4 tipos de tema de mensagem pelo que nós vamos ler aqui, mas eu preferi colocar como um guerreiro libertador. Amém, irmãos? Amém. E a gente vai falar de Gideão. Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Vamos comigo aí mesmo no capítulo 6 do versículo 11. Vamos pular lá para o versículo 11 agora. Você pode até deixar a tua Bíblia aberta aí mesmo em Gideão. Você pode deixar aberto aí no livro de Juízes, que a gente vai ler, o Espírito Santo vai abrangendo a mensagem. E quero que você abra o seu coração, preste atenção no que o Espírito Santo vai falar. Amém? Essa mensagem é para mim. Essa mensagem também é para todos nós. Você tem que sair daqui totalmente diferente. Você tem que sair daqui imbuído de fé. Amém, irmãos? Você tem que sair daqui imbuído de fé. Você tem que sair daqui, porque se tiver demônio te esperando lá na rua, lá fora, ele vai ter que cascar fora. Ele tem que olhar para você e falar: opa, com esse aqui não dá mais não. Com esse aqui não tem jeito mais não. Vamos cascar fora. Amém, irmãos? Então você tem que absorver isso daí. Então vamos ler comigo lá. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor, é contigo, varão valoroso. Pensa, irmãos, olha para o pastor aqui, para aqui, pensa. O homem está lá, bravo, revoltado, situação difícil. Cada vez que plantava, os midianitas destruíam. Cada vez que plantava, os midianitas destruíam, a ponto de ele malhar o trigo dentro de um lagar.
Porque o lagar, se você sabe, é um lugar onde se pisa, né, para fazer pisa nas uvas para fazer o suco, certo? E ele estava malhando o trigo dentro do lagar. Não estava malhando na areia, ele estava malhando no lagar. Provavelmente era o local onde estava mais escondido, onde os midianitas não conseguiriam enxergar. Porque se estivesse malhando o trigo na eira, então eles conseguiriam ver que estava lá Gideão malhando o trigo. Então cada vez que ele malhava o trigo, cada vez que o povo plantava, cada vez que o povo chegava na hora de colher, chegavam os midianitas, mais o povo de Oriente, o prazer, oh meu Deus do céu, olha a revelação, o prazer deles não era roubar. O prazer delas é apenas destruir. Era só isso. O prazer dos midianitas e do povo do Oriente é apenas destruir. Se essa para levar, eles levavam alguma coisa, mas o prazer não era de chegar e levar, era justamente destruir, irmãos. O inimigo, que a gente fala inimigo, mas eu já falo declaradamente o nome, diabo e seus demônios, que nós não podemos ter medo de falar. O prazer dele é destruir, irmãos. Esse é o prazer dele. O prazer dele é destruir a tua felicidade, o prazer dele é destruir teu casamento, o prazer dele é querer levar os nossos filhos para as drogas, para o mundo. O prazer dele é destruir a nossa vida. Esse é o prazer dele. Satanás, ele se alimenta disso daí. O prazer dele é fazer com que o crente, o cristão, o verdadeiro cristão e crente, que ele blasfema contra Deus, que ele peca contra Deus. Esse é o prazer dele. E muitas das vezes você fica preso numa situação que não tem como você andar na eira, porque você sabe que se você andar por ali, Satanás e o demônio vai estar ali para tentar te destruir, irmãos. E muitas vezes você é jogado lá no lagar para você fazer alguma coisa pequenininha. Porque quando o Gideão estava malhando o trigo no lagar, ele só pegou um pouquinho que restou, irmãos. Pouquinha coisa. Por isso que ele ficou lá no lagar. Mas seja qual for o lagar, irmãos, você tem que levantar a cabeça. Amém? Amém. Você tem que levantar a cabeça. Mas vamos mais para frente aqui. Diz assim, ó. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha só, Gideão era crente, irmãos, já conhece a palavra. E o que tem de crente assim, irmãos, ele conhece a palavra, ele tem a palavra, ele conhece a forma de orar, ele sabe como orar, ele sabe a quem buscar, mas mesmo assim ele se encontra perdido, de cabeça baixa. Está vendo Satanás e seu demônio destruir tudo que está vindo pela frente, e ele não consegue levantar a cabeça. Aí o que acontece? Ele reclama com Deus: ah, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ah, Deus, eu prego, eu canto, eu louvo ao Senhor, eu limpo a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu evangelizo, eu faço um monte de coisa. Mas mesmo assim, está acontecendo isso comigo. Só que você tem que entender, irmão, que quando você está reclamando, e muitas das vezes é só você que vem na igreja. Quem já pensou nesse detalhe aqui? Às vezes você está reclamando e só você está vindo na igreja. E Gideão era o único que ainda recebeu a visita de um anjo. Sabe quem que é esse anjo aqui, irmãos? Eu vou mostrar para você quem que é esse anjo que apareceu para Gideão. Vem mais para frente comigo, olha aqui, ó, no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, de novo, com quem
que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Veja só, a baixa estima deste homem, a baixa estima dele, irmãos. Ele não estava mais confiante mais nele. E quando nós não nos confiamos mais em nós mesmos, acontece isso daqui. Perde as esperanças até em Deus. Estão compreendendo, irmãos? Perde as esperanças. A essas horas você não acredita em mais nada, como é o caso de Gideão. Aquela hora ele não estava acreditando em mais nada, porém apareceu o anjo. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? No início, de que esse anjo, ele sentou debaixo do carvalho. É como se fosse hoje dizer que esse anjo, ele está entrando dentro da igreja, dentro das igrejas, para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, para chegar e dizer: ei, levanta a cabeça, por quem está assim contigo, levanta a cabeça, é hora de lutar. A nossa luta, irmão, nós vimos aqui nas quinta-feiras, quando nós falamos sobre a armadura de Deus, a nossa luta é contra os seres espirituais. E para nós lutar contra os seres espirituais, eu também tenho que ser uma pessoa espiritual, assim como vou glorificar a Deus. Eu tenho que ser espiritual. Uma pessoa carnal não vai vencer o mal espiritual. Não vai, irmãos. Então eu tenho que usar a parte espiritual, eu tenho que usar as minhas armas espirituais. Mas antes eu tenho que ouvir a palavra atentamente, porque muitas das vezes uma palavra de Deus para você, para mim, para todos nós, muitas vezes é uma palavra de exortação para ver se eu me desperte. Muitas das vezes vem Jesus com aquele chicote, dá no lombo da gente, para ver se a gente se acorda, para ver se a gente se acorda para a fé. Deus não chamou ninguém aqui para ser derrotado, ou chamou? Deus não chamou ninguém para ser derrotado, irmãos. Se você hoje está na igreja, é para você lutar pela tua família, lutar pela tua casa, lutar por você. Amém, irmãos? Amém. Eu, da minha casa, eu sou o único convertido. Eu falo da minha casa lá, entre eu, minha mãe, os meus irmãos, o único. Agora pergunta: ó, pastor, vocês vão na igreja? Vão nada. E olha que eu convido, irmãos. E olha que eu convido. E o pastor não tem vergonha de dizer, só que eu estou na luta. Mas na hora que acontece um problema lá, quem que você acha que eles vão chamar? Quem? Vamos falar com o Gerdau lá. Daí lembra, ora por nós, né? Ou daquela linguagem que nem do meu irmão: reza por nós. Orar nós ora, rezar nós rezamos. Agora, se vão se levantar para ir, aí eu não sei. Amém? E teve um peso aqui nas costas de Gideão. Por isso que ele falou: mas peraí, como que eu vou fazer? Como que eu vou lutar contra eles? Sendo que eu sou pequeno. Em outras palavras, eu não sou nada. Eu vejo esses caras melhores do que eu. Aí o Senhor vem e fala comigo. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmão? Sabe o que Deus encontrou em Gideão? Sabe? Revolta. Aqui dentro há uma revolta ali. Por mais que ele falava com esse baixo autoestima dele, por mais que para ele não tinha mais esperança nenhuma, mas ele tinha uma coisinha pequenininha ali que a hora que Deus falou com ele, despertou ele: coragem. Amém, irmãos? Amém. E você tem essa coragem aí dentro. Sabia disso? Glória a Deus. Você tem essa coragem aí. Só que você precisa despertar essa coragem. Você tem que levantar o teu autoestima. Você tem que olhar no espelho e dizer: epa, eu sou filho de Deus, eu estou na presença do Senhor, então eu vou para a luta, eu vou para a guerra, não vou desanimar. É difícil? É. Não tem sido fácil para nenhum de nós, irmãos. Mas há uma responsabilidade aí.
de você levantar a cabeça e partir para cima do diabo. Amém, irmãos? Amém? Quem está entendendo aqui? Dê um glórias a Deus quem está entendendo. Eu quero ouvir. Dê um glórias a Deus quem está entendendo aí. Então você tem que se revestir. E diz mais para frente aqui, no versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Veja que Deus está falando, ó, eu vou com você, você não vai estar sozinho. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo o que fala. Rogo-te que daqui não te partes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante a ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Amém, irmãos? Irmão, Deus escolhe os improváveis. Amém? Amém. Com Deus é tudo ao contrário, irmão. O primeiro é o último e o último é o primeiro. Eles escolhem os fracassados. Quantas vezes você já ouviu essa palavra de fracassado? Quem já ouviu essa palavra de fracassado? Você é um fracassado. Quem já ouviu? Aí muitas vezes você ouve uma palavra dessa, fracassado, e você abaixa a cabeça, né? E daí fica igualzinho aquele desenho que é do meu tempo lá, que tinha o coelho ricochete. Não tinha o Lipe lá? Ó vida, ó azar. É ou não é? Mas se te chama de fracassado, é aí que você fala: ah, tá bom, eu sou fracassado, mas Deus vai te usar, irmão. Deus usa os improváveis. Glória a Deus. Se você se acha um fracassado para Deus, você é forte, irmãos. Se você tem medo, Deus te dá coragem. Amém, irmãos? Então ele age desta forma. Ele dá força na fraqueza. E isso você tem que buscar e abraçar. Veja que Gideão, outro interessante aqui, que Gideão falou para o anjo: fica aqui, espera, que eu vou na minha casa e vou preparar um presente. Aí o anjo fala: não, vai lá, que eu vou ficar te esperando. Em outras palavras, irmão, um crente que não se converteu de fato, de verdade, em outras palavras, ele fala para Jesus: Senhor, fica aqui na igreja, que eu vou na minha casa e eu já volto. Aí o Senhor fala: pode ir, eu vou estar aqui te esperando. Porque ele tem medo de convidar Jesus para ir na casa dele e acabar encontrando que ele não é um crente de verdade. É, irmão, falta essa palavra, né? Dói, mas cura. Tem muitos assim, irmãos. Deixa Jesus dentro da igreja porque ele tem medo de levar Jesus para dentro da casa dele, porque quando Jesus entrar lá, Jesus é capaz de se escandalizar. Você, por isso que nós vemos aí muitos crentes aí afora, irmão, dando péssimo testemunho. Péssimo testemunho. E isso é uma vergonha para todos nós, irmãos. Um pastor que envergonha uma igreja, envergonha todos nós. Por causa de um, de dois, todo mundo é culpado. Não tem sido fácil você andar aí lá fora, manter um caráter cristão, manter uma vida cristã. Não é fácil, irmãos. E ainda mais quem conhece nós, teus vizinhos, teu patrão, teus colegas de trabalho. Ainda mais quando você fala que você é crente, que você é cristão, que você vai na igreja, que você tem a Bíblia. Aí a pessoa chega lá e ainda dá péssimo testemunho. Mas veja como é, como que o Espírito Santo age, irmãos. Isso aí é para nos despertar, irmãos. Nós precisamos acordar para a vida. Irmãos, eu falo com Deus em muitas coisas. Eu vou falar algo aqui, irmãos. Para os próximos meses, até janeiro, fevereiro, muita coisa ruim ainda vai acontecer nesse Brasil, sabia? Haverá uma escuridão, irmãos. Aí nós vamos chegar e colocar a culpa nos políticos.
Aí você olha e fala: ah, Senhor, esse é o político de hoje, é o que está acontecendo, não sei o quê. Não, a culpa é da igreja. Porque a igreja, ela cruzou os braços. A igreja esqueceu. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa buscar mais. Quando eu falo da igreja, não falo só nós aqui não. Eu falo no contexto geral, sabe por quê? Porque as igrejas de hoje estão assim. Ah, você não vai na minha, o outro não pode ir naquela. Há um conflito entre as igrejas. A minha é mais melhor do que a tua. Ah, eu vou naquela lá, porque aquela lá tem profeta. Ah, eu vou naquele lá, porque aquele lá fala que aqui vai ter um sonho, o meu sonho da casa própria, do carro, meu casamento. Ah, mas ali, não sei, ali naquela igreja, ali os caras só ficam falando em pecado, só ficam falando em cruz credo, não vou lá não. Então assim, irmãos, só que tem uma coisa, irmão. A hora que a situação apertar, a hora que Deus começar a esmagar, aí nós vamos ver quem é crente de verdade. Amém? Aí nós vamos ver quem é crente de verdade. Esse tempo eu conversei com o pastor, foi semana passada, pastor, retrasado, que eu falei assim: eu não sei qual que é o pior para o Brasil. Ou uma perseguição com a igreja, ou do jeito que está, né? Acho que foi mais ou menos assim, né, que eu comentei. Ou do jeito que está. Um país laico, você pode pregar à vontade, na rua, na esquina, na padaria, no mercado, em casa, na igreja, em qualquer lugar. Então eu não sei qual que é o melhor. Mas se fosse da minha própria opinião, embora eu não goste de dar opinião no altar, eu tenho rede social para isso, eu já preferia uma perseguição, irmão. Para eu saber, não vocês, não só fala, para eu, pastor Gerdau, para eu saber se realmente eu sou de Deus. Muitas das vezes, nós mesmos temos que colocar nós à prova, irmãos. Se tem que orar, e eu faço isso, irmãos. Volte e meia, eu sempre oro a Deus: Senhor, me coloque à prova. E olha, irmão, Ele já me colocou em provas que eu reprovei. Aí quando fui reclamar: Senhor, aí Deus chegou: você não pediu para mim te colocar à prova? Eu te coloquei à prova. Está entendendo, irmãos? Então muitas vezes nós temos que provar a nossa fé. Porque quando nada está acontecendo, quando tudo está tranquilo, irmãos, é fácil manifestar a fé. É ou não é? Quando está tudo tranquilo, o barquinho está indo tranquilo no mar, é fácil manifestar a fé e dizer: Jesus, eu te amo. Senhor, eu te adoro. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é minha rocha, meu escudo, aleluia, e glória, sapateia, pula, rodopia, vira mortal. Porque está tudo melhor, está tudo legal. Agora a situação meu para ver se é com Jesus, a hora que você perde o emprego, a hora que não tem dinheiro, a hora que olha para o filho já está com os olhos arregalados porque está querendo um iogurte, você não pode comprar. Você está procurando emprego, as portas se fechando, as coisas não estão dando certo. É aí que você vai ver, é aí que nós vamos ver, é aí que eu vou ver quem sou eu diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. E Deus encontrou essa coragem, Gideão. Eu quero que você pula comigo lá no versículo 34, irmãos, porque da história em diante aqui, você vai perceber que aqui que eu ia falar, quando Gideão trouxe o presente para o anjo, ele mandou colocar em cima de um altar ali. E a Bíblia fala, se você for ler até na tua casa, que esse anjo, irmão, aleluia, tocou com um cajado. E depois que ele tocou com o cajado, no presente, na oferta que Gideão trouxe, esse anjo sumiu. Irmão, no meu entendimento aqui, não é qualquer anjo. Porque quando Deus manda um anjo,
geralmente esses anjos vêm com espada de fogo. Mas esse anjo aqui é diferente. Ele não veio com espada de fogo, ele veio com cajado. E quem é que usa o cajado, irmãos? Quem sabe? Quem é de Bíblia sabe. Quem é que usa o cajado? Quem é que usa o cajado, irmãos? Pastor. E quem é o nosso pastor? Jesus. Eu sou o bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. O único que carrega o cajado é o pastor. E o nosso pastor nesse momento, o teu pastor nesse momento agora, não é eu e nem o pastor aqui, é o Senhor Jesus. Porque nós também somos ovelhas. Amém. Palmas para Jesus. Então apareceu para ele. Apareceu para ele. Até que depois, quando o Gideão vê que ele sumiu, Gideão já ficou com medo, achou que ia morrer, porque diz ele que viu a face do Senhor. Aí novamente o Senhor aparece e fala: ó, não temas, você não morrerás. Amém? Não morrerás. Irmão, você tem que entender que Deus é contigo aonde quer que vá, irmãos. Ele é contigo. Você não pode esquecer que aonde você for, Deus está ali com você. Se está dirigindo o carro, Deus está com você. Está dentro do ônibus, Ele está com você. Está trabalhando, Ele está com você. Um dos maiores temores que você pode ter de Deus é você saber que tudo que você for fazer, Ele está vendo tudo. Amém? Está vendo tudo. Isso é viver na presença do Senhor. Mas no versículo 34 diz bem assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abezerritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. E também enviou mensageiro a Ser, Zebulon e a Naphtali, saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hades livrar Israel por minhas mãos, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho se houver somente secura sobre a terra, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez daquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia o orvalho. Amém, irmãos? Veja que Gideão, ele foi revestido do Espírito Santo. Quando você for se levantar para ir para uma batalha espiritual, você é revestido do Espírito Santo. Então você não precisa ter medo. Você é revestido. Deus, Ele coloca todas as armaduras em você. Por isso que está lá a armadura de Deus. Ele já te reveste com o capacete da salvação para proteger a tua mente, para não entrar dúvida, para não entrar o medo. Ele te reveste com o lombo da justiça, para você fazer a coisa certa. Ele te coloca o calçado nos teus pés, que representa o calçado do Evangelho, porque quando você sair para a luta, para você não escorregar do Evangelho. Amém, irmãos? Te dá o escudo da fé, para você partir para cima. Então Gideão foi revestido com esse Espírito de Deus, e esse mesmo revestimento chega até você essa noite. Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Por isso que do Senhor vem a salvação. Amém, irmãos? E Ele nos reveste.
Gideão fez uma prova com Deus. Eu já vi pregador dizer que ele até pecou, porque achou que o Gideão está com dúvida. Mas se nós entender bem a história de Gideão, não dá para dizer que ele pecou. Ele precisava realmente ter certeza que realmente Deus é com ele, porque afinal de contas, a situação que ele estava vivendo era uma situação caótica. Então era o momento que ele estava com dúvida, era o momento também que ele não tinha mais esperança para nada, ainda mais se sentiu mais pequeno, não tinha uma autoestima, nada. Então claro que ele resolveu fazer realmente essa prova com Deus, e Deus provou, irmãos. Deus provou. Muitas de nós já não fizemos prova com Deus. Ô Senhor, se o Senhor é comigo, me dá um sinal. Quem já fez assim? Hã? E deu certo? Deu ou não deu, irmãos? Então, dá um sinal, Senhor. Ó Senhor, eu preciso resolver aquela situação. Me dá um sinal, irmão. Em breve vou contar meu testemunho. O pastor já está quase sabendo aqui já. O pastor já sabe. Logo, logo vou contar meu testemunho. Em nome de Jesus. Só porque eu modifiquei a minha oração. Porque do jeito que eu estava orando não estava dando certo não. Mas a hora que eu modifiquei a oração, a hora que eu entendi como que deveria ser, aí deu certo. Eu sempre estou contando para o pastor, nós estamos sempre se atualizando, né, pastor? O negócio vai chegar aí, vai esquentar. Vai esquentar, pastor. Mas logo eu vou contar. Mas irmãos, por quê? Porque o Espírito Santo é assim. Quando você se levantar, partir para cima, ele te reveste do Espírito Santo, ele te reveste dessa armadura, para você não ter medo. E a gente vê aí muito crente com medo. Medo porque fizeram macumba, medo porque rogaram uma praga, medo porque falaram um monte de maldição para mim. Que há, irmão? Pare! Deixa que roga praga, deixa que fala maldição, deixa que faz um monte de macumba. Afinal de contas, você tem o Espírito Santo, amém? Você tem a presença de Deus. Acredite, eu posso falar sem medo de errar. Quando o Satanás, seu demônio, recebe uma oferenda, por exemplo, quando ele chega mesmo na pessoa para resolver o negócio lá, aí ele dá de frente com um crente cheio do Espírito Santo, irmão. Ele para, aí ele volta. Ixi, ali não dá não. Ali não tem como. Aí ele volta lá, manifesta de novo lá no Pai de Santo. Aí a pessoa vai lá para ver se resolveu. Aí ele fala: ó, é o seguinte, tem que fazer mais coisa lá. Aí como ele não consegue destruir a vida do crente, ele começa a destruir a vida daquele que está pagando. Enquanto não arrancar tudo, até a casa, carro, tudo, ele não para. Por quê? Porque ele não vai mostrar a fraqueza. Porque ele sabe que se ele mostrar a fraqueza, vai acontecer com a pessoa como aconteceu comigo. Mostrou a fraqueza, eu falei: opa, quem eu estou servindo está de joelhos dobrados a um outro mais forte do que ele. Aqui não. Eu vou com ele, amém? Amém. Eu vou com o mais forte. Eu vou com o rei de todos os reis, com o médico de todos os médicos. Eu vou justamente com aquele onde que toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Palmas para ele, meu irmão. Palmas para Jesus. Os demônios chamam ele de Senhor. Como Jesus pisou lá em Gadareno: Senhor, tu vieste nos atormentar antes do tempo. Olha o medo que eles têm, irmãos. Se você falar em nome de Jesus, sai. Ele tem que sair, porque só o nome de Jesus treme os demônios. Veja o que você tem. Olha a arma espiritual que você tem. Chega na tua casa em nome de Jesus. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quarto de Guerra, isso. Não tem a hora que a mulher se revolta com a situação? É aquilo ali, irmão. Ela começou a orar e foi orando. Ou você olha a parte espiritual, é como se ela pegasse a vassoura e começava: sai daqui, sai daqui.
Deus já fez assim várias vezes, irmão. Já aconteceu que eu estava numa situação indo, e nada. Chegou uma hora que eu explodi. Daí eu parti, eu nem fiz oração mais. Mas eu só orava, Deus. Chega o Espírito Santo e levanta. Vocês ficam no vai encher de gato. Daí eu falei, não. Daí eu me revoltei. Só que daí eu me revoltei e parti para cima do diabo. Parti para cima do diabo. E quando você vai para cima do diabo na primeira vez, irmão, não pense que ele vai ficar quieto, não. É luta, dia, luta, pós-luta. Vai e vai. Amém, irmãos? Só que você não pode desistir. Não desista. Olha para a pessoa do seu lado e fala, olha, não desista. Fala para a pessoa e fala, não desista. Não desista. Amém, irmãos? Não desista. Aí depois de tudo isso, Gideão viu que Deus é com ele. Aí Deus já pegou e falou, prepara já um exército, porque agora eu vou entregar os midianitas a você. Deus mandou Gideão destruir o altar de Baal. Acabou com a deusa de Aserá também. Destruiu tudo. Só que Gideão, irmãos, olha só como que é a revelação do Espírito Santo. Gideão fez isso na noite. Sabe por quê, irmão? Porque se fosse nos dias de hoje, um crente que não tem sabedoria, se Deus falar para um crente que não tem sabedoria e falar, vai lá e destrua lá o altar de Aserá, destrua aquele altar de Baal lá, e pega o segundo boi lá, e mata e sacrifica para mim, a primeira coisa que o crente sem sabedoria, ele vai fazer de dia, que é mostrar para todo mundo, grava aí, que eu vou quebrar tudo, vou mostrar para essa turma toda que Deus é comigo. Não é assim não. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, irmão, você não precisa ficar falando com todo mundo, não. Gideão fez isso de noite. Foi ele, juntou mais uns 10 coelhos lá e fizeram isso, para que ninguém ficasse sabendo que foi ele, para não se mostrar para o pessoal, Deus é comigo e mandou quebrar tudo. Tanto é que no outro dia, quando eles acordaram, eles viram o altar destruído, acabado com o altar. Aí começa aquelas fofocas deles lá, né? Quem foi? Quem será que é? Aí já falava, foi Gideão lá. Foram lá na casa do homem, foram tirar satisfação com o pai de Gideão. E olha o que é um pai quando defende o filho na sabedoria. Se Gideão destruiu o altar, se foi ele, Baal não é Deus, então que Baal continue com ele. Em outras palavras, irmão, a gente vê crente brigando para defender Deus. Deus não precisa de defesa de crente nenhum, não, irmão. Quem precisa de defesa somos nós. E foi que ele falou, se Baal é Deus, então derrubar, destruir o altar de Baal, então Baal que contende com ele, que mata ele, que faça ele. Por isso que depois mudaram o nome de Gideão para Jerubaal, que é contende contra Baal, que luta contra Baal, inimigo de Baal. Amém? Amém. Então quando Deus te dá alguma coisa para você fazer, faça no silêncio, não mostra para todo mundo, não fala para todo mundo, Deus mandou fazer isso, e isso, e isso. Não, vai lá e faz. Gideão não falou no WhatsApp, trazer um grupo aqui, Deus mandou destruir o altar do Baal, beleza, pessoa? Daí sempre vai ter não vai. Não, ele simplesmente foi lá e fez e obedeceu. Amém, irmão? Isso exige sim, irmão, coragem, disposição, organização. Tudo isso foi feito, irmãos. Aí depois disso, o que Deus fez? Chamou todo mundo. Agora chama todos os homens lá, que agora são tudo para a guerra. Aí, irmão, aí começa. Todos são chamados, mas poucos escolhidos.
Vamos lá, quase no finalzinho da mensagem. Olha só. Lá no capítulo 7. Diz bem assim: e disse o Senhor a Gideão. Então, para você entender, Gideão chamou todo mundo. Depois que ele foi revestido do Espírito, depois que ele destruiu o altar, sacrificou o segundo boi, porque o segundo boi era de 7 anos, então era o mais novo. Então ele sacrificou, deu para Deus. Aí Deus mandou reunir os homens. Pelas pesquisas lá, era mais de 135 mil entre midianitas e o povo do Oriente contra Israel. E era 32 homens que Gedeão conseguiu juntar ali. Agora, 32 mil homens para lutar com mais de 130 mil homens era impossível, é ou não é, irmãos? É impossível, aos olhos humanos era totalmente impossível. Imagina, 32 mil contra 135 mil por aí. Agora veja só, irmão, veja como que isso que eu falo. Deus, ele trabalha com os improváveis. Deus não trabalha com multidão, ele trabalha com qualidade. Amém, irmão? Qualidade. Olha só, e disse o Senhor a Gideão, capítulo 7, versículo 2: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Amém, irmãos? Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e apenas 10 mil ficaram. Imagina, 32 mil já era difícil, uma única pregação, 22 mil voltaram para trás. Só que aqui, irmão, para você entender, Gideão não ficou apontando o dedo: ó, você é medroso, você é covarde. Não, isso aqui, sabe onde que foi? Na consciência. Eu acredito, eu creio que ele falou: ó, Deus mandou falar, ó, você que é medroso, você que tem medo, não vá, que não é para você. 20, daí pesou a consciência. Porque pessoas medrosas, para uma luta dessa, a pessoa que é medrosa, irmãos, ela não vence. E o que é pior, atrapalha. Sabia disso? Porque além de você se defender, ele tem que defender o que está com medo. Aí você pensa: nossa, agora estou com o exército bom, agora eu vou. Aí o cara dá um passo lá, quando vê, sumiu todo mundo, ficou só você. Não é assim, irmãos? É assim. Aí então a consciência pesou. Foram 22 mil e apenas 10 mil ficaram. E olha só, versículo 4: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-o descer as águas, e ali tos provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Meu Deus, 9 mil e mais uns quebrados, 700. Irmãos, para você entender, Deus fez um teste com este pessoal aqui, num lugar que não havia perigo nenhum. Simplesmente foi num lago, num rio limpo, e que não tinha perigo nenhum. Então esses 9.700 deitaram e se lambuzaram na água, brincaram dentro da água, pularam, feito piscina dentro da água, enquanto os 300 ficavam apenas assim, ó, vigiando, irmãos. E esses foram reprovados. Aí ele ficou apenas com 300, irmãos.
300 homens que estavam vigilantes, 300 homens que eram corajosos, 300 homens que iam dar as suas próprias vidas para defender a sua família, para defender a sua casa, para defender também a sua fé cristã. Amém? 300, irmãos. Esses restantes 9.700 é igualzinho aquelas 10 virgens. 5 eram prudentes, as outras 5 eram nécias. 5 mantinha o azeite nelas, mantinha o Espírito Santo, enquanto as 5 não estavam nem aí. No final, quando o noivo chegar, a gente acende a nossa lamparina. No final, quando o nosso noivo aparecer, né, a gente vai lá e buscando. No final, quando Jesus chegar, quando o nosso noivo chegar, vai ser tudo uma maravilha. Aí chega o noivo, alguém grita: o noivo está chegando! As outras 5 que já estavam com as lâmpadas, bem tranquilo, cheia do Espírito Santo, já estavam maravilhadas, alegres, enquanto as outras 5 se desesperaram. E agora? O que nós faz? Cadê a nossa lâmpada? Estamos sem o azeite, você vai ter que comprar o azeite. Saíram para comprar o azeite, mas quando voltaram, a porta estava fechada. Sabe por quê? Porque não vigiaram. Quer vencer uma luta, quer vencer uma batalha, irmão? Tem que ser que nem esses caras aqui, esses 300. Quando se for beber água, bebe vigilante, irmão. Bebe olhando para os lados. Porque o Satanás, esse demônio, ele vem de tudo quanto é lado. Ele vem de frente, vem por trás, vem do esquerdo, direito, ele vem de tudo quanto é lado, irmão. E você tem que estar apto para isso. Essa é uma estrutura espiritual que o Espírito Santo está te dando agora, para você ser vigilante. E o que tem de crente hoje, irmão, que está caindo porque ele não vigiou, não leu mais a Bíblia, diminuiu as suas orações, não tem jejuado muito como era para jejuar, e aí quando vem a situação, se perde. Aí quando vem o problema, não consegue resolver. E daí quando é para resolver, ele reclama. Aí depois teve mais para frente, quase no final da mensagem, Gideão pegou esses 300, preparou esses homens. Aí ele deu, porque ele foi um grande líder. Gideão foi o 5º juiz, se não me falha a memória. Foi o 5º juiz. Preparou, foi líder, preparou os 300. E ainda assim Deus mandou ele e mais um lá dar uma verificada, dar uma olhada no local. E quando ele chega lá numa tenda escondidinho, ele ouve os próprios inimigos. Um deles tinha um sonho, sonhou, dizendo para os seus comparsas, para os seus companheiros ali, que Deus iria entregar Midianita e todo o arraial nas mãos de Gideão. E Gideão ouviu aquilo. Quer dizer, o próprio inimigo se entregou. O próprio inimigo. E aí, irmão, vem o final da mensagem. Lá no versículo 18, capítulo 7, versículo 18. Deus mandou dar a buzina, o cântaro e as tochas. Deus não deu espada, Deus não deu flecha, Ele deu apenas isso daí: buzina, cântaros e tocha. Quer dizer, uma coisa sem anexo nenhum, não é? Para uma batalha. Geralmente quando a gente vê batalha, os de antes e depois, é só na base da espada, é ou não é? Espada, flecha, lança. Mas aqui não. Aqui era totalmente diferente, irmãos. Isso daqui, que eu vou mostrar para nós encerrar, quebra muita coisa de muitos crentes que fica falando por aí em redes sociais, que fica se falando em redes sociais. Isso daqui quebra o tabu de muitos crentes que se diz que tem que se armar e sair matando tudo quanto é tipo de bandido. Aqui não aconteceu. Isso aí quebra tabu, irmãos. Eu sou crente, mas eu não sou burro.
Se dá um tapa na minha cara, eu revido com 10. Isso aqui quebra tabu, irmão. Tem muitos crentes assim. São crentes, irmãos, que não se converteram de fato e verdade. Infelizmente, eles não tiveram um encontro real com Deus. Porque quando você tem um encontro real com Deus, é totalmente diferente, irmãos. Não é só a forma da tua vida mudar, mas a diferença parece que muda, é algo diferente quando você tem um encontro com Deus. Jesus fala: aprendei de mim que eu também sou manso. Quando prenderam Jesus e levaram para a cruz, irmãos, ele tinha na mão dele tudo o que ele quisesse. Se ele pedisse anjos ali, legiões de anjos, Deus enviaria legiões de anjos, acabava com tudo, mas ele não, ele aguentou quieto, ele ficou quieto, aguentou quieto. Jesus naquela época era o cordeiro, agora ele não é mais o cordeiro, agora ele é leão da tribo de Judá. Palmas para Jesus. Olha a diferença do cordeiro para hoje ser o leão da tribo de Judá. Aí nós lendo aqui, irmãos, do versículo 18, versículo 17, perdão. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Aqui já começa a liderança e a obediência do povo. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, porque ele repartiu. Um 100 para lá, outro 100 para cá, então ele repartiu. E ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 esquadrões a buzina, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E ficou-se cada um no seu lugar, eles não se mexeram, ao redor do arraial. Então todo o exército se deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até o Betsita, até os limites de Abel a Meolá, acima de Taba. De palmas para Jesus. Nem se mexeram. Nem se mexeram. Simplesmente tocaram a buzina, quebraram o canto, a tocha aparece, os soldados ouviram, porque quando eles quebraram o canto, dava a entender que houve um barulho tremendo, que todos eles se assustaram. E Deus confundiu os próprios inimigos, que eles se mataram entre si. Amém, irmão? Amém, Jesus. Irmão, você tem que pegar essa buzina, você tem que pegar esse canto e essa tocha, e você tem que quebrar esse canto. Quebrar o canto, irmão, é você ter uma vida quebrantada diante de Deus. E essa tocha, ele representa o Espírito Santo. E quando você toca a buzina e fala: em nome de Jesus, pronto, irmão, já vai confundir todos os inimigos, irmãos. Aí eles não vão permanecer na presença, não vai querer fazer mais nada, irmãos. Embora que ele não para, só que você tem que se levantar. Tenha essa coragem como Gideão. No início se viu um baixo estima, né? Não dava nada para o cara, mas chega Deus, deu uma palavra, deu ânimo para ele, levantou ele. Você vem quase todo dia na igreja, irmão, quer dizer, quinta e domingo. Você ouve uma palavra de ânimo dentro da igreja.
Você não ouve frases, coach, essas coisinhas. Essas frasinhas assim, eu mesmo posto lá, lá nas redes sociais de bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês mesmo vê lá no grupo essas coisinhas, eu mesmo posto lá. Mas não é uma coisa que vai te dar ânimo. Não é uma coisa assim, nossa, agora eu me levantei, vamos partir para cima. Não. Aquilo ali é só alguma coisa de reflexão para a tua vida, para a minha vida. Vou lá, escrevo, invento uma coisa, vou lá e pum, e coloco. E eu sempre fiz isso. Mas o melhor é o que está aqui, ó, na Bíblia. O melhor é o que está aqui, ó, página por página. Amém, irmãos? Amém. Página por página. Então você tem que se levantar e partir para cima do mal. Amém, irmão? Então você vai se levantar agora do seu lugar. Como você vai partir para cima do mal. Amém, irmão? Amém, Jesus. Se levanta. E nós vamos fazer a oração. Irmãos, a oração vai ser diferente. A gente vai orar para que Deus ele venha resplandecer mais em nossas vidas. Para você quebrar esse canto. Para você despertar o que tem de dentro de você. O melhor está dentro de você. Coragem, fé. Não é vergonha você orar a Deus e pedir: Senhor, dá-me mais fé para mim, Senhor. O pastor também pede mais fé. Você acha que não? Também pede. Você acha que eu também não tenho lutas? Claro que eu tenho. Você acha que já quase não desisti? Claro que eu quase desisti. Você acha que já não perdi algumas batalhas? Já perdi também algumas batalhas. Mas também venci algumas. Então a mesma pregação que eu estou passando para você através do Espírito Santo está servindo também para mim. Eu também ouço o que eu estou pregando. Porque o Espírito Santo fala e eu falo aqui. O Espírito Santo prega para nós e a gente vem e prega para vocês. Amém, irmãos? E nós estamos assim para isso. Nós temos que ser uma igreja unida, de lutar contra o mal, de lutar contra esses espíritos malignos. A igreja é para isso, irmão. É um ajudar o outro. Nós aqui somos uma comunidade. Nós aqui somos irmãos, irmão. Amém? Eu vou até aproveitar e reforçar. É o casal de diácono, embora que eles não vieram hoje, né, pastor? Eles estão querendo fazer oração nos lares. Há um trabalho que nós estamos querendo realizar aqui na igreja e nós vamos precisar de você. A gente está querendo realizar vários trabalhos aqui. Então, um desses trabalhos é o casal está querendo ir lá na casa de vocês, fazer uma oração. De repente está um familiar lá, né, que não vem na igreja, vai lá, vai pegar, vamos orar, vamos ungir a casa, orar, para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos. Amém, irmãos? Porque às vezes você tem coisas que você quer falar, você não consegue falar aqui dentro da igreja. Às vezes você precisa desabafar com o pastor, com a pastora. Às vezes você precisa desabafar com alguém, de repente dentro da igreja, não dá, terminou o culto, todo mundo está indo embora, aí sai. Não, irmão. Por isso que Deus já deu essa direção de ir nos lares, de você sentar, desabafar, conversar. Amém, irmãos? É só vocês pedir, ó, tal dia dá para vir? De repente, pode chamar o pastor também vai, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que sozinho você não está, irmãos, amém? Nós somos pastores para isso, sozinho você não está. Nós temos as nossas lutas, mas nós também pegamos a luta de vocês, porque nós não tem crise não, irmão. Ninguém mandou nós pedir para Deus, queremos ser pastor. Porque antes de nós ser pastor, Deus falou. Ele deu uma palavra. Ele mostrou como é que vai ser. E nós falamos, eis-me aqui. Então agora não adianta nós reclamar. Amém? Porque a tua luta é a nossa luta também. O que não pode acontecer é você ficar de cabeça baixa, ficar desanimado, guardar tudo dentro de você. Aí você se perde, sai da igreja, aí depois vai querer reclamar, o pastor nunca falou nada, ninguém falou nada,
eu estou aqui com o problema, o pastor não veio, o obreiro não veio, o diácono não veio, mas vocês precisam falar para nós. Amém, irmãos? Amém. Nós não tem bola de cristal. Se nós falar que nós temos bola de cristal, irmãos, vocês podem acender a mão e falar: sai demônio, sai demônio. Amém? Nós estamos querendo dizer para você que nós estamos com vocês. Então vai lá, se quer uma visita, ó, fala com o casal lá, eles anotam lá o endereço, o dia, o horário bem certinho. Faz isso, irmão. A gente primeiro quer começar com vocês, porque tem um outro trabalho que a gente também está querendo realizar. Então tem muitos trabalhos que a gente está querendo realizar, irmãos. Até um trabalho evangelístico. Então a gente vai por etapa. Estou reforçando isso mesmo, porque a gente vai por etapa. Mas primeiro, é como o Espírito Santo fala: desperta o meu povo primeiro. Desperta esses 300 aí. Porque os 32 mil já era. Um tanto desistiu, ficou com medo, saiu. O outro não era vigiante, não vigiava, só ia atrapalhar também. Então fica com esses 300, porque é com esses 300 que você vai vencer. Amém? Palmas para Jesus. Vem à frente em nome do Senhor Jesus. Não sei que horas que foi, pelo jeito parou o relógio, né? Fiquei olhando por ali e falei: uai, vem na frente, irmãos, vamos fazer uma oração rapidamente aqui. Em nome de Jesus. Oh Deus, a gente vai fazer uma oração diferente. E você também vai ter que orar, irmãos. A gente vai orar como se fosse tocar a buzina. E você vai ter que quebrar esse cântaro. Despertar o que está dentro de você. Coragem, fé, disposição, ânimo. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Então feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Manifesta o seu poder agora, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Reveste agora, meu Pai, a cada uma dessas pessoas com o teu espírito, meu Pai. A cada uma dessas pessoas, meu Deus, com a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito maligno, você que ouve a minha voz, em nome de Jesus Cristo, os obreiros podem até colocar a mão na sola da cabeça dele, pode orar por esse povo aí, coloca a mão nele.
Deus e eterno Pai, eu quero profetizar sobre esta igreja. Quando era pregado aqui, Deus falava ao meu coração: eu estou tirando pessoas do anonimato, eu estou tirando o espírito de covardia, o espírito que te causava medo de simplesmente, você tinha medo até de prosperar. Deus está falando: eu estou te tirando do anonimato, o meu espírito está recaindo sobre a tua vida hoje. Hoje eu estou fazendo gente forte aqui, hoje eu estou fazendo gente eu estou fazendo gente valente aqui, no Espírito do Senhor. Eu estou levantando gente aqui que estava no anonimato, no escondido, com medo. Deus vai derramar um espírito de coragem sobre a tua vida, e você agora vai vencer as tuas batalhas com coragem, cheio do Espírito Santo, honrando e glorificando a Deus nas batalhas. Na basura cantarás. O Espírito de Deus fala comigo. O Espírito de Deus fala comigo, que vai ver você nas batalhas glorificando a Deus. Enquanto o mundo está murmurando, o mundo está reclamando, você vai estar glorificando a Deus, porque você vai estar vendo coragem da fé. Você vai estar vendo com os olhares da fé a tua vitória lá na frente. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Sabe essa palavra? Foi pregado hoje. Deus tem uma palavra para a tua vida. Enquanto o pastor Germán pregava aqui, Deus falava no meu coração. Ele está tirando pessoas aqui do escondido, pessoas que tinham medo, e Deus está derramando um espírito de coragem. Desde Deus sabia que ele tinha tamanha coragem. Aleluia. Desde você sabia que você tinha tamanha coragem, pois Deus vai se revelar a você. Você vai notar que a partir de hoje, não olhe mais. O Espírito de Deus está falando aqui, ó. Você vai notar que a partir de hoje, quando você dobrar o seu joelho, você vai ser mais ousado nas suas orações. Você vai ser mais ousado naquilo que você vai pedir ao Senhor. Você vai ser mais ousado naquilo que você vai colocar aos pés do Senhor. Você vai ver que o espírito de coragem vai ser sobre a tua vida hoje. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Note que as suas orações vão ser diferentes. Note que você vai enfrentar as suas batalhas de uma forma diferente. Glória a Deus. Irmãos, Deus está movendo algo aqui nesse lugar, nessa igreja. Antes do pastor Verdão pregar, quando eu estava ali na porta, quando os irmãos estavam louvando aqui, glória a Deus, né? Ó, Deus está levantando aí sempre mais obreiros para trabalhar. Eu sentia já a atmosfera diferente. Falei, pastor, vai ser fácil de ministrar hoje. A atmosfera está diferente nessa igreja. Se prepare para a ousadia do Senhor tomar conta da sua vida. E você vai começar a contar testemunhos aqui, para glorificar o nome do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, eu tenho os recados aqui.